aqueles que nos assistem pela internet, paz seja com todos vocês. Y también a aquellos que nos están asistiendo a través de la internet, que la paz esté con todos vosotros. Trago saudação da igreja Coirmã, lá em Vila de Abrantes, Adilado, Brasil, no estado da Bahia, na cidade de Camaçari. Trago saudação de paz e um forte abraço para todos vocês. Traigo saludaciones también de la iglesia de Brasil de Vila de Abrantes. Vila de Abrantes. Que la paz en estado de la Bahía, en la ciudad de Camaçari. E é uma alegria, como disse pela tarde, muito grande voltar aqui a Lisboa, rever a todos vocês. Alegria que cresce, porque vejo rostos novos, gente nova. Es una alegría, así como he dicho en esta mañana, de poder estar volviendo nuevamente aquí y también estar viendo nuevos rostros. E pregar depois de tudo que já vimos e ouvimos, Y predicar después de todo lo que vimos y escuchamos é desnecessário até, es hasta necesario. principalmente pelo fato de vocês terem o pastor que tem, pastor Robson. Y principalmente por el hecho de que vosotros tenéis a este pastor, el pastor Robson. Mas, como me foi dada a incumbência de pregar sobre o tema da festa, Pero como me fue encomendado predicar sobre el tema de la fiesta, a oração que Deus responde, la oración que Dios responde, não posso deixar de cumprir minha missão. no puedo dejar de cumplir mi misión. E eu quero começar acrescentando ou somando Yo quiero ya empezar acrecentando o sumando o versículo que está no Evangelho escrito por João, el versículo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo del número 15 versículo 7, y versículo 7, ao texto que já foi lido em Jeremias 29, 11, 12 e 13. al texto que ya fue leído en Jeremías 29, 11, 12 y 13. João 15, 7, lemos assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Juan 15, 7. Si vosotros estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedís todo lo que queráis y os será hecho. Falar sobre oração, e especialmente aquela que Deus responde, não é coisa difícil. Hablar sobre oración y sobre todo aquella que Dios responde no es una cosa difícil. Porque além do que a Bíblia diz, temos experiências pessoais. Porque más allá de lo que la Biblia dice, tenemos experiencias personales. Deus socorre o aflito e necessitado que não tem quem lhe ajude. Dios está socorriendo al aflito y al necesitado que no tiene quien le ayude. Ainda que não pertença a nenhuma comunidade religiosa. Aunque no pertenezca a ninguna comunidad religiosa. Pois se percebe que Deus pode lhe socorrer e o busca com fé, Pues si él percibe que Dios le puede socorrer y le busca con fe, prontamente Deus lhe ouvirá a oração e atenderá a petição que fizer. muy pronto Dios escuchará su oración y va a atender la petición que le hiciera. Também ensinar sobre oração é desnecessário, También estar enseñando sobre oración no se hace necesario, pois temos dois mestres pues tenemos dos maestros e já temos as lições deixadas por ele e ensinadas de improviso quando necessário. y ya tenemos las visiones dejadas por ellos y enseñadas De improviso quando são necessárias. de improviso cuando sean necesarias. A primeira é do Senhor Jesus. La primera es la del Señor Jesús. Ele nos deu um roteiro por onde a oração deve passar. Él nos dio una ruta por donde la oración tiene que pasar. E ele ensinou dizendo que devemos começar a orar dizendo: Pai Nosso. Y Él nos enseñó que tenemos que empezar orando diciendo Padre Nuestro.
Isso é válido para nós que já somos cristãos. Eso ya es válido para nosotros que somos cristianos. E passa a valer para todos quantos recebam a Jesus como Salvador e Senhor. Y también pasa a ser válido para todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Mas depois de feitos filhos de Deus, Pero después de ser hechos hijos de Dios, a oração é um meio de mantermos nosso relacionamento com Deus, la oración es un medio de mantener nuestro relacionamiento con Dios, de crescermos no Senhor Jesus Cristo de estar creciendo en el Señor Jesucristo e de vivermos uma vida de qualidade, y de vivir una vida de cualidad em que pese todas as circunstâncias contrárias a nós, y que a pesar de todas las circunstancias que sean contrarias a nosotros, posto que temos a Deus como nosso Pai ya que tenemos a Dios como nuestro Padre, e já temos a sua promessa ya tenemos su promesa de que Ele nos ouvirá quando clamarmos de que Él nos va a escuchar cuando clamamos e atenderá às nossas petições. y que atenderá nuestras peticiones. Nesse caso, En ese caso, precisamos lembrar a vocês de algumas qualidades necesitamos recordaros algunas cualidades deixadas na Bíblia dejadas en la Biblia para que a examinemos para que las examinemos e as pratiquemos em nossa vida de oração. y las practiquemos en nuestra vida de oración. A primeira delas La primera de ellas é aquela que encontramos no evangelho que lemos, João 15:7. es aquella que encontramos en el Evangelio que hemos leído, Juan 15:7. Precisamos estar em Cristo Necesitamos estar en Cristo e é necessário que suas palavras estejam em nós. y es necesario que sus palabras estén en Isso nosotros. significa Eso quiere decir que precisamos viver em Jesus. que necesitamos vivir en Jesús. Precisamos viver a vida do Senhor Jesus. Necesitamos vivir la vida del Señor Jesús. Foi o que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fue lo que Pablo dijo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo E 20. assim está escrito: Y así está escrito. já estou crucificado com Cristo Ya estoy crucificado con Cristo e vivo, y vivo. não mais eu, No más yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E a vida que agora vivo na Y carne, la vida que ahora vivo en la carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, la vivo en la fe del Hijo de o Dios, qual me amou el cual me amó e se entregou a si mesmo por mim. y se entregó a sí mismo por mí. Ora, viver em Cristo Mira, vivir en Cristo é viver a vida do Senhor Jesus. es vivir la vida del Señor É viver o Jesús. projeto que Ele deixou para nós. Es vivir el proyecto que Él dejó para nosotros. É agir neste mundo como Ele agiria. Es actuar en este mundo de la misma manera que Él actuaría. É interpretar o universo como Ele interpretaria. Es interpretar el universo como Él lo É ver interpretaría. as pessoas como Ele vê. Es ver a las personas como Él las está É viendo. querer para as pessoas o que Ele, Jesus, quer. Querer para las personas lo que Él, Jesús, E tudo quiere. começa Y todo comienza com o amor. con amor. Conversamos há pouco com o pastor Robson. Hablamos hace poco con Pastor Robson. A irmã testificou que além de fogo, esta igreja tem amor. La hermana ha testificado que aparte de fuego, esta iglesia tiene amor. E disse ao pastor Robson, tem amor e o amor legitima o fogo. Y le dijo al Pastor Robson que hay amor y el amor da legalidad al fuego. Indicando que o fogo é verdadeiro. Indicando que el fuego es Que verdadero. o fogo é do céu. Que el fuego es del cielo. E que esta palavra fogo Y que esta palabra fuego é apenas uma das metáforas da Bíblia es apenas una de las metáforas de la Biblia para falar do Espírito Santo. para hablar del Espíritu Santo. Esta igreja tem o Espírito Santo. Esta iglesia tiene el Por Espíritu isso ela Santo. tem fogo. Usted tiene fuego. E porque tem o Espírito Y Santo, porque tiene el Espíritu o Santo, fogo é el verdadeiro. fuego es verdadero. É legítimo. Es legítimo. E porque é legítimo, Y porque es legítimo, tem amor. tiene amor. Amor é fruto do Espírito Santo. Amor es fruto del Se Espíritu alguém não Santo. tem esse fruto, Si alguien no tiene ese também não fruto, tem amor. también no tiene amor. Mas se tem o amor, Pero si tiene el amor,
tem o Espírito Santo tiene el Espíritu e tem Santo fogo. y tiene fuego. E tendo fogo, Y quien tiene fuego tem autoridade, tiene autoridad, tem poder tiene poder para agir na terra, para actuar en la tierra, para entrar no céu, para entrar en el cielo, para entrar diante de Deus, para entrar delante de Dios, no lugar santíssimo, en el lugar santísimo, diante do trono da graça, delante del trono de la e gracia, derramar a alma y derramarse el alma na presença de Deus en la presencia de e Dios obter dele y obtener de Él tudo todo o que lhe pedimos. lo que nosotros le pidamos. Isso é viver em Cristo. Esto es vivir en Cristo. Mas é ainda Pero es todavía, estar em Cristo, além de viver em Cristo, é também estar en Cristo, aparte de estar viviendo en Cristo, es necesario también que sua palavra que su palabra esteja em nós. esté en nosotros. Significa que temos que crer tenemos que creer conforme a sua palavra. según su palabra. Teremos que viver Tenemos que vivir como de acordo com os ensinos da sua palavra. de acuerdo con las enseñanzas de su palabra. E isto acaba indo para o mesmo lugar. Y esto acaba yéndonos para el mismo lugar. Viver a vida do Senhor Jesus. Vivir la vida del Señor Jesús. Mas como o tema é a oração que Deus responde, Pero como el tema es la oración que Dios e responde, considerando que precisamos estar em Jesus e sua palavra em nós, y teniendo en consideración que tenemos que estar en Jesús y su palabra en nosotros, e o Senhor Jesus disse, y el Señor Jesús dijo, e o apóstolo João registrou y el apóstol Juan registró no seu evangelho, en su evangelio, capítulo 8, capítulo 8, versículos 31 e 32. versículos 31 y 32, E lemos assim: y leemos así. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Jesús decía a los judíos que creían en él, se vós permanecerdes na minha palavra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdaderamente seréis mis discípulos, e conhecereis a verdade, y conoceréis la verdad, e a verdade vos y la libertará. verdad os hará libres. E esta liberdade Y esta libertad é para viver a vida dele, es para vivir su vida, é para espalhar o seu bom cheiro pela terra, es para esparcir su consejo por la tierra, é para entrarmos à presença de Deus, es para que entremos en la presencia de para Dios, dizer a Ele tudo que estiver no nosso coração, para decirle a Él todo lo que está en nuestro corazón, para pedir a Ele tudo que temos para necessidade, pedirle a Él todo lo que tenemos necesidad, com a garantia de que Ele nos ouvirá con la garantía de que Él nos va a escuchar e atenderá nossas petições. y atenderá nuestras peticiones. Essas verdades estão repetidas no texto que lemos, João 15, versículo 7. Estas verdades son repetidas en el texto que hemos leído, Juan 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, Si vosotros estuvieseis e en as mí, minhas palavras estiverem em vós, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedireis tudo o que quiserdes, vais a pedir todo lo que queréis e vos será feito. y os será hecho. Isso disse o Senhor Jesus. Eso dice el Señor Jesús. Agora, estar em Jesus Ahora, estar en Jesús é também es también confiar confiar nos méritos do Senhor Jesus. en los méritos del Señor Jesús. Nós não temos méritos. Nosotros no tenemos Nós méritos. não merecemos Nosotros no merecemos nenhum benefício de ningún Deus. beneficio de Dios. Mas Deus nos recebe. Pero Dios nos recibe, Deus nos ouve. Dios nos escucha, Deus nos atende. Dios nos atiende, Porque entre nós e Ele porque entre nosotros y Él temos a Jesus Cristo, tenemos a Jesucristo, que foi enviado pelo próprio Deus, que fue enviado por el propio Dios, que vindo à terra, que venido a la tierra fez-se homem, se ha hecho hombre, tomou os nossos tomó pecados sobre nuestros si, pecados sobre sí mismo, deu a sua vida por dio nós, su vida por nosotros, perdoou os nossos pecados, perdonó nuestros pecados, purificou a nossa alma, purificó nuestra alma, nos criou, nos fez novas nos ha criaturas, criado y nos hizo nuevas criaturas, nos reconciliou com Deus, nos ha reconciliado con Dios, tornando-nos filhos de Deus. haciéndonos hijos de Dios. E agora,
Y ahora, este mesmo Jesus este mismo Jesús está dito na Bíblia está dicho en la que Biblia é sumo que sacerdote es el da sumo nossa confissão sacerdote de nuestra confesión e advogado da nossa alma. y abogado de nuestra De alma. modo que quando nos aproximamos de Deus, Ahora cuando nos aproximamos a Ele Dios, mesmo, Él mismo, Jesús, intercede por nós, intercede por facilita nosotros, nosso nos acesso a Deus. facilita el acceso a O Dios. caminho já está aberto. El camino ya está Ele abierto. mesmo abriu. El mismo que Ele abrió, mesmo nos espera. Él mismo nos A está destra esperando. de Deus, a la bendición de Dios, para dizer ao próprio Deus: para decir al propio este Dios, é meu, este es mío, esta é minha. esta es mía, Comprei-os com meu sangue. comprados con mi sangre, Fiz deles teu filho. hice de ellos tus E te hijos. peço que ouças e respondas as Te orações que pido te que les fizeram. escuches y que respondas las oraciones que te Isso é hago. mérito do Senhor Jesus. Este es el mérito del Señor Do Jesús. Senhor Jesus. Por isso, Por eso, João, Juan, o apóstolo, el apóstolo, também disse, también dice, capítulo 15, capítulo 15, versículo 16. versículo 16. Eu vou ler de novo. Yo voy a leer de nuevo. Não me escolhestes vós a mim, No me habéis escogido vosotros a mí, mas eu vos escolhi a pero vós. yo os he escogido a vosotros E vos nomeei y os he nombrado para que vades para que vayáis e deis frutos, y deis fruto e o vosso fruto permaneça, y que vuestro fruto permanezca, a fim de que a fin de que tudo quanto todo cuanto em meu nome en mi nombre pedires ao Pai, estéis pidiendo al Padre, Ele vos-lo conceda. Él os lo conceda. É em nome de Jesus. Es en nombre de Quer dizer, Jesús. confiados no mérito do Senhor Es Jesus, confiando en el mérito del Señor na Jesús, intercessão do Senhor en la Jesus, intercesión del Señor na Jesús, autoridade do en la Senhor autoridad del Jesus. Señor Jesús. Nós oramos ao Pai, Nosotros miramos para el Padre, guiados pelo Espírito guiados Santo, por el Espíritu mas Santo, é confiantes no mérito do Senhor Jesus, pero es confiando en el mérito del Señor na Jesús, autoridade do Senhor Jesus, en la autoridad del que Señor Jesús, ousamos que usamos entrar à presença de Deus, entrar en la e presencia de mesmo Dios, sendo mortais como somos, siendo mortales como somos, diante de um Deus imortal, delante de un Dios inmortal, santo, santo, justo, justo, eterno, eterno, glorioso, glorioso. Ele nos atende Él nos atiende e responde às nossas petições. y responde a nuestras personas. E nesta verdade Y en esta verdad, que precisamos estar em Jesus e termos suas palavras em nós, que necesitamos estar en Jesús y tener sus palabras en nosotros, para sermos ouvidos e atendidos por Deus. para que seamos escuchados y atendidos por Dios. Eu leio Yo leo o que Paulo escreveu lo que Pablo escribió na carta aos Colossenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, capítulo del número 3, versículo 17. versículo 17. Assim está escrito: Así está escrito. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, Cuando hagas por palabras o por obras, fazei tudo haced todo em nome do Senhor en Jesus. nombre del Señor Jesús. Em nome do Senhor Jesus. En nombre del Señor Fazei Jesús. tudo Haced todo em nome en do nombre Senhor del Señor Jesus, Jesús, dando por ele dando por él graças a Deus. gracias a Dios. Há ainda uma qualidade Hay todavía una cualidad para aqueles que querem ter suas orações sempre atendidas. para aquellos que quieren tener sus oraciones siempre atendidas. E esta já foi dita ontem e hoje, Y esta ya fue dicha ayer y hoy, que é humildade. que es humildad. E humildade Humildad é a qualidade daquele que reconhece suas próprias limitações e fraquezas es la cualidad de aquel que reconoce sus propias limitaciones y flaquezas e age conforme essa consciência ou esta consciência. y está actuando según esa conciencia. Aí nós temos alguns exemplos, começando pela segunda carta, ou melhor, pelo segundo livro das Crônicas, Ahí tenemos algunos ejemplos, empezando por el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, capítulo 7, versículo que 14, todos diriam de cor. que todos lo saben de memoria.
Assim está escrito. Así está escrito. E se o meu povo, Y si mi pueblo, que se chama pelo meu nome, que se ama por mi nombre, se humilhar, se humillase e orar, y orase e buscar a minha y face, buscase mi e faz se converter dos seus y maus se caminhos, convirtiera de sus malos caminos, então eu ouvirei dos céus entonces yo escucharé de los e cielos perdoarei os seus y pecados perdonaré sus e pecados sararei a sua y terra. sanaré su tierra. Mas o escritor canônico começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Pero el escritor canónico empieza diciendo, si el pueblo que se llama por mi nombre se humillase. Humilhar é o ponto de partida. Humillarse es el punto de partida. Sem humilhação, Sin humillación, ninguém chega diante de Deus. nadie llega delante de Dios. E nós temos outros exemplos da Bíblia. Y nosotros tenemos otros No ejemplos en la Evangelho que Biblia. Lucas escreveu, En el Evangelio de Lucas escribió, capítulo 18, capítulo 18, versículos de 10 a 14. versículo de 10 al 14. Vou trazer apenas a história. Voy a traer simplemente la historia. Dois homens, Dos hombres, religioso un religioso e publicano, y un publicano, que era cobrador de impostos, que era cobrador de impuestos. subiram ao templo Subieron al templo para orar. para orar. E o religioso, o fariseu, Y el religioso fariseo, batendo no peito, dizia: batiendo en el pecho, decía, Senhor, Señor, graças te dou, gracias te doy, porque não sou porque yo no soy como os demais homens e pecadores, como los demás hombres y pecadores, como este que está ao meu lado. como este que está a mi lado. Jejuo 2 vezes por semana, Estoy ayunando 2 veces por semana. dou o dízimo de tudo quanto possuo. Doy diezmo de todo lo que tengo. Mas Pero o publicano, el o publicano, pecador, pecador, nem ousava aproximar-se do altar, no se atrevía siquiera de aproximarse al altar. nem elevava os olhos aos céus, Tampoco podía levantar sus ojos al mas cielo. contrito, Pero contrito, batendo no peito, golpeándose el pecho, dizia decía com convicção: con convicción, Senhor, Señor, tem misericórdia de mim, ten misericordia de que mí, sou pecador. que soy un pecador. Tem misericórdia de Ten mim, misericordia de que mí, sou que pecador. soy un pecador. E nós estamos em vantagens, Y nosotros tenemos porque el somos vantaje, pecadores, porque somos pecadores, mas fomos pero perdoados. fuimos E perdonados. quem nos perdoou Y quien nos ha perdonado não se arrepende do no que se fez. arrepiente de lo que hizo. Esse foi Jesus, Ese fue o Jesús, Filho de el Deus, Hijo de Dios, que nos perdoou, que nos ha perdonado, que nos purificou, que nos ha que purificado, nos reconciliou que com nos ha Deus, reconciliado e con que Dios, se assentou à direita de y que Deus, se sentó a la e que derecha de Dios, continua y que sendo continúa sumo siendo sacerdote el da nossa sumo confissão sacerdote de nuestra Pai. conversión e advogado da nossa alma. O que eu disse ele não pôde traduzir, nem eu também. Eu só sei que eu engrandeci a Deus numa E- língua que nem eu sei qual foi, pelo fato de ter a Jesus Cristo ao lado por de el Deus, hecho de tener a Jesucristo al lado de Dios, meu Salvador, mi Salvador, meu Senhor, mi Señor, meu Rei, mi Rey, meu advogado, mi abogado, sumo sacerdote da minha sumo confissão. sacerdote de mi Não há confesión. como não ficar alegre No hay como no quedarse tendo alegre estas convicções. teniendo estas E a convicciones. respeito dos dois homens Y al respecto de nosotros que hombres subiram ao templo para orar, que subieron al templo a orar, Jesus disse do publicano Jesús dijo, oh publicano, que desceu justificado. que había descendido justificado. Isso é um exemplo de humildade. Eso es un ejemplo de humildad. Temos um outro interessante Y tenemos otro interesante que está registrado que está registrado no evangelho que o Mateus escreveu, en el Evangelio de Mateo escribió, capítulo 15, capítulo 15, versículos de 22 a 28. versículo de 22 al 28, Trata de uma mulher que se trata de una mujer cananeia, cananea. não era israelense, No era mas israelense, morava no território israelense pero vivía en un territorio e tinha uma israelense filha y tenía una hija
muito doente, muy enferma, muito atormentada. muy atormentada. E ouvindo falar de Jesus, Y escuchando hablar de Jesús, foi atrás, fue detrás, clamando, clamando, pedindo misericórdia. pidiendo misericordia. Ela gritava muito, Ella estaba gritando mucho, ao ponto de incomodar aos próprios al apóstolos. punto de estar incomodando a los mismos apóstoles. E esses disseram ao Senhor: Y ellos dijeron al Señor: atende-lhe porque vem atrás de nós gritando. atiéndela porque viene detrás de nosotros gritando. E Jesus não disse nada, Y Jesús no dijo nada, mas ela insistiu. pero ella insistió. E Jesus então disse aos apóstolos: Jesús entonces les dijo a los não apóstoles: fui enviado, no he sido enviado, senão as ovelhas sino a perdidas las ovejas da perdidas casa de Israel. de la casa de Israel. Mas a mulher insistiu, Pero la mujer siguió avançou, insistiendo y avanzó, foi em frente se ha ido e adelante clamou, y clamó, talvez ainda mais alto: tal vez todavía más Jesus, alto: filho de Jesús, Davi, hijo de David, tem ten misericórdia de mim. misericordia de mí. E Jesus então Y Jesús resolveu lhe ouvir. entonces resolvió escucharla. Mas lhe disse uma coisa que não pareceu muito agradável: Pero le dijo algo que no pareció muy agradable. mulher, Mujer, não é lícito pegar o pão dos filhos no es lícito coger el pan de los hijos e dar aos y cachorrinhos. darlos a los cachorros, a los perillos. E a mulher disse, Y la mujer dice, num gesto de humildade en un gesto de humildad e de reconhecimento, y de reconocimiento, que vindo do Senhor Jesus, que veniendo del Señor Jesús, até as migalhas hasta las migajas eram preciosas. son preciosas. E disse, sim, Senhor, Y dijo, sí, Señor, mas os cachorrinhos pero los perillos também comem también comen das migalhas de las que migajas caem que caen da mesa de la mesa dos seus senhores. de sus señores. E Jesus lhe disse, Y Jesús dijo, ó mulher, oh mujer, grande é a tua fé, grande es tu fe, seja feito sea hecho conforme tu queres. conforme tú E a quieres. sua filha foi curada, Tu hija ya fue sanada, sua oração foi su ouvida, oración fue escuchada, seu pedido foi su atendido. pedido fue O atendido milagre aconteceu, y el milagro aconteció. porque ela foi humilde. Porque ella fue Humilde. humilde. Querem continuar ouvindo? Nós dissemos que na condição de cristãos Hemos dicho que en la condición de cristianos precisamos estar em Cristo necesitamos estar en Cristo e ter suas palavras em nós. y tener sus palabras en nosotros. Dissemos que precisamos ser humildes, Necesitamos, hemos dicho, ser humildes. mas tudo isso Pero todo eso com fé. con fe. É preciso ter fé. Es necesario tener fe. E a Bíblia diz o que é fé. Y la Biblia dice lo que es fe. Resumindo o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Resumiendo lo que está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fé Fe é certeza es certeza, antecipada. seguridad anticipada. É confiança Es confianza antecipada. anticipada. Lá está escrito. Ahí está escrito. Ora, Ahora, a fé la fe é o firme fundamento es el firme das fundamento coisas que se esperam de las cosas que se esperan e a prova y la prueba das coisas que se não veem. de las cosas que no se ven. Portanto, Por tanto, fe fe é certeza es la antecipada. certeza anticipada. Isto exige Esto está exigiendo a ausência de dúvidas. la ausencia de dudas. Como nós lemos em Marcos capítulo 11, versículo 23. Como nosotros leemos en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que Porque en verdad os digo que qualquer que disser a este monte, cualquiera que dijera a este monte, ergue-te e lança-te no mar, érguete y lánzate al mar, e não duvidar em seu y coração, no lo dudar en su mas corazón, crê que se fará aquilo que diz, pero creer que se hará aquello que dice, tudo o que disser todo lo que dijere será feito. será hecho. Sem dúvida. Sin duda, Não pode duvidar, no puede não dudar, pode desconfiar, no puede só desconfiar, precisa crer. solamente necesita creer. Ainda que as coisas não tenham acontecido, Aunque las cosas no hayan pasado, ainda que as circunstâncias digam o contrário, aunque las circunstancias puedan decir lo contrario,
Precisamos permanecer crendo Necesitamos permanecer que creyendo Deus fará que Dios va a hacer aquilo que lhe pedimos. aquello que nosotros le pedimos. Também em Também. Mateus capítulo 21, En Mateo capítulo 21, versículo 21, versículo 21, lemos assim: leemos así. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Jesús respondiendo les dijo, em verdade vos digo que, en verdad os digo que, se tiverdes fé si tuvieseis fe e não y duvidardes, no dudaren, não só fareis o que foi feito à figueira, no solamente haréis lo que fue hecho a la figuera, mas até se a este monte disserdes, pero hasta si a este monte le Ergue-te. dijereis, levántate e precipita-te no mar, y precipítate al mar, assim será feito. así será hecho. Aqui o Senhor Jesus acrescenta Aquí el Señor Jesús está acrescentando algo novo, algo nuevo, dizendo que nós faremos coisas ainda maiores do que esta, diciendo que nosotros haríamos cosas mayores que estas se tivermos fé, si tuviésemos fe. fé sem dúvidas, Fe sin dudas, fé fe fundamentada fundamentada em Jesus, en Jesús, no que Jesus disse, en lo que Jesús dice, tudo o que dissermos todo lo que acontecerá. decimos en la Biblia Sagrada. Vocês lembram da história de Israel? ¿Os acordáis de la historia de Israel? Quando sob o comando de Josué, Cuando sobre el comando de Josué, numa batalha, en una batalla, o sol já ia se pôr, el sol ya se estaba poniendo. e se isso acontecesse, Y si eso habría acontecido, poderia haver emboscadas podría haber emboscadas, dos inimigos de Israel, los enemigos de e Israel, Israel perderia a guerra. y Israel perdería la guerra. Então Josué falou com Deus, Entonces Josué habló con Dios, orando, é claro, orando, es claro. e depois de ter orado, Y después que hubo orado, ordenou que o sol se detivesse había ordenado que el sol se detuviera e a lua também parasse y que la luna también parase no vale de Ajalon. en el valle de Ayalón. E nós tivemos uma parada no tempo Y nosotros hemos tenido una parada en el de tiempo quase dia inteiro. de casi un día entero. E isso não é apenas um relato da Bíblia. Y esta no es solamente un relato de la A NASA Biblia. descobriu, La NASA descubrió, mapeando a posição dos astros nos céus, haciendo un mapa de los astros en los para cielos, traçar a rota dos próximos foguetes que iam lançar. para trazar la ruta de los E os próximos computadores foguetes que van a programados lanzar. detectaram a ausência de dia inteiro no tempo. Y ellos mismos detectaron la ausencia de un día entero en el tiempo. E quem me disse isso ¿Y quién me dijo eso? foi o pastor Antônio Gilberto, Fue el pastor Antonio Humberto, que na época que en la época era oficial de marinha do Brasil era el oficial de la Marina e en estava Brasil. em treinamento na NASA, Y estaba haciendo entrenamientos en la nos NASA Estados en Unidos. los Estados Unidos. E ele e outro irmão Y él y otro hermano estavam envolvidos com esse processo de mapear os céus. estaban envueltos con este proceso de Y hacer fueron un mapa ellos- de los cielos. E foram eles que detectaram Y fueron ellos que habían detectado o aviso dos computadores. el aviso de los concubadores. Falta dia no tempo. Falta un día en el tiempo. Faltam 24 horas do Faltan tempo. 24 horas del tiempo. E eles ficaram atônitos. Y ellos se quedaron atónitos. Mas eles eram crentes. Pero ellos eran creyentes. Se lembraram do que haviam Y se aprendido na acordaron de escola lo que habían bíblica. aprendido en la escuela Y bíblica. disseram, Y dijeron, Uma parte desse tempo foi quando Josué parou o sol e a lua. una parte de ese tiempo fue cuando Josué paró el sol y la Homem luna. como eu e você. Un hombre como yo y usted. Ser humano como eu e Un vocês. ser humano como yo y ustedes. Depois de ter orado a Deus, Después de haber orado a Dios, ousou dar uma ordem ao universo. osó de dar una orden al E o universo universo. atendeu a Y el sua universo palavra. atendió a su Porque palabra. ele tinha fé. Pero a través de la fe. Fé inabalável. Fe en la Fé inabalable. incondicional. Fe incondicional. Ele ordenou. Él ordenó. E não foi o sol e a lua que Y pararam. no fue el sol A y la luna nossa que pararon. galáxia parou. En nuestra galaxia A que Via paró. Láctea parou. La Vía Láctea paró. O universo El parou. universo paró. Não teria havido uma catástrofe universal cósmica. Y si no hubiera una catástrofe universal cósmica. Porque homem ousou crer e dar uma ordem conforme a sua fé. Porque un hombre tuvo la osadía de creer y dar una orden según su fe.
Nosso Deus Nuestro Dios é muito maior es mucho mayor e muito mais solícito a nós y mucho más solícito a nosotros do que nós imaginamos. de lo que nosotros podemos imaginar. Eu contei essas histórias Yo conté estas historias escritas na Bíblia, escritas en la Biblia, mas eu tenho experiências pessoais. pero yo tengo experiencias Eu estou diante de personales. Deus. Estoy delante de Dios. Estou diante do povo de Deus. Estoy delante del pueblo de E não Dios. são poucas as minhas experiências. Y no son pocas mis Uma experiencias. delas está aqui presente. Uma dessas experiências Una está de aqui esas presente, experiencias está aquí que presente. é o meu filho João Áquila. Y es mi hijo Juan Áquila. Quando a minha esposa estava grávida dele, Cuando mi esposa estaba grávida de él, eu precisava viajar a serviço. yo necesitaba viajar al servicio. Na época em que ele ia nascer, En la época, en el tiempo que él iba a nacer, eu pedi aos meus diretores yo pedí a mis directores para mudarem a data da viagem. para cambiar la data del E viaje. eles disseram que não. Y ellos dijeron que E eu no. fiquei nervoso, Yo me he quedado enfadado, fiquei irado, me he quedado irrado, mas lembrei do meu Deus. pero me acordé de mi Dios E fui orar y fui a orar e pedi: y pedí, Pai, Padre, tem misericórdia de mim, ten misericordia de da mí, minha esposa de mi e esposa do meu filho. y de mi hijo. Meus parentes não moram aqui. Mis parientes no viven aquí. Os parentes de minha esposa não podem dar atenção a ela. Los parientes de mi esposa, los familiares no pueden Eu atenderla. preciso estar aqui Yo necesito estar aquí quando meu filho nascer. cuando mi hijo naciera. Não permitas No permitas que ele nasça que él nazca antes que eu chegue. antes que yo llegue. E viajei Y viajé e voltei. y volví. No dia que eu voltei, En el día que yo volví, João Áquila nasceu. João Áquila nació. Eu disse que tenho muitas, vou contar só mais uma. Yo he dicho que tengo muchas, voy a contar Só solamente mais una uma. más. Só mais uma. Eu era motorista de ônibus Yo era conductor de autobús, de autocar, no Rio de Janeiro, en Río de uma Janeiro, grande empresa. en una grande Não vou empresa. dizer o nome para não comprometer a imagem da empresa. No voy a decir el nombre para no comprometer Yo trabajaba muito. la imagen de la empresa. Yo trabajaba mucho. Virava muitas vezes o horário. Estaba dando muchas veces la vuelta al horario A necessidade exigia. porque la necesidad lo exigía. E uma dessas viagens, Y en una de esas viajes, quando eu saí do ponto de apoio, cuando yo he salido del punto de apoyo, apaguei, apagué, caí em sono. he caído durmiendo. Eu acordei pela primeira vez Me desperté por la primera vez quando eu estava passando num lugar cheio de buracos. cuando estaba pasando por un lugar lleno de E agujeros. sem eu saber como, Y sin yo saber eu cómo, estava bem devagar yo estaba bien e despacito reduzindo as marchas. y reduciendo las marchas. Acordei Desperté e disse: y dije, meu Deus, mi Dios, eu estava dormindo. yo estaba durmiendo E dormi de novo. y dormí de nuevo. Eu estava muito cansado. Yo estaba muy cansado, Mas eu tinha orado antes. pero yo había orando Minha antes. esposa ficou orando por mim em casa. Mi esposa se quedó orando por mí segui en casa. viagem. Y yo continué el viaje. Mais adiante, Más no adelante, meio de uma ponte, en medio de un puente, eu acordei de novo. desperté Meu nuevamente. Deus, Mi Dios, estava dormindo. estaba durmiendo Dormi de novo. y dormí nuevamente. Da cidade de Itabuna até Itagimirim, De la ciudad de Itabuna a Itagimirí são 148 quilômetros. son 148 kilómetros. Nós gastávamos 2 horas e meia Nosotros gastábamos 2 horas y media por causa do limite de velocidade. Por que causa- naquele tempo era 80 quilômetros por hora. por causa del límite de velocidad que era 80 kilómetros por hora. Finalmente, Finalmente, eu cheguei no outro ponto de apoio, yo he llegado en el otro punto em de apoyo, Itagimirim, en Itagimirí, parei o ônibus, paré el autobús, abri a porta, abrí la puerta, desci, he bajado, fiquei rodando no pátio, me he quedado rodeando el patio, dormindo. durmiendo. E até que acordei, Y hasta que me he despertado, meu Deus, mi Dios, eu estava dormindo. yo estaba durmiendo. O que aconteceu? ¿Qué es lo que pasó? Deus ouviu minha oração. Dios escuchó mi oración. Deus ouviu a oração de minha esposa. Dios escuchó la oración de mi esposa. É muito possível Es muy probable que entre os passageiros que entre los pasajeros tivesse algum crente. hubiera algún creyente. E eles oraram
Y ellos también oraron, pedindo a proteção de Deus para a viagem pidiendo la deles. protección de Dios por su Talvez não viaje. tenha sido nem a minha oração, Puede que no haya sido ni siquiera mi oración, a oração de algum passageiro. la oración de algún pasajero. Deus ouviu, Dios escuchó. não houve acidente. No hubo E accidente. eu estou aqui contando essa Y yo história estoy aquí verdadeira. contando esta historia verdadera. Glória a Jesus. Aí vem Tiago e diz, Ahí viene el diablo y dice, capítulo 1, perdón, Tiago, y dice Tiago capítulo capítulo 1, 1, versículo 6. versículo 6. Ele fala da oração. Él habla de la oración. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quien tiene falta de sabiduría, pídala a No Dios. versículo anterior. Versículo anterior. No versículo 6 ele diz. El ele versículo disse, 6, él dije, peça, porém, com fé, pídala por tanto con fe, em nada duvidando. en nada dudando, Porque o que duvida porque el que Es- duda é semelhante à onda do mar, es semejante a la onda del mar, que é levada pelo vento que es llevada por el e viento lançada de uma parte para outra. y lanzada de una parte para la otra. Assim é quem duvida. Así es quien tiene dudas. Você não precisa duvidar. Usted no necesita dudar. Você não tem necessidade de duvidar. Usted Repetindo, no tiene ninguna necesidad de o dudar. seu Deus é grande. Su Dios es grande. Seu Deus é Su misericordioso. Dios es Seu misericordioso. Deus é Su gracioso. Dios es Seu gracioso. Deus é amoroso. Su Dios es Seu amoroso. Deus é verdadeiro. Su Dios es verdadero. Foi Ele quem disse Fue Él quien que dijo quando o buscarmos que cuando lo de buscamos todo o coração, de todo nuestro o corazón, encontraremos. lo E encontraremos. foi seu Filho Jesus Y quem fue su disse Hijo Jesús que que dijo tudo quanto que pedimos todo a cuanto Ele, pedimos a em Él, nome do en Senhor nombre del Jesus, Señor Jesús, Deus nos atenderá. Dios nos atenderá. Então por que duvidar? Entonces, ¿por qué dudar? Creia somente. Crea solamente. Tem uma... Pastor, quando... eu sei que eu já passei o horário, mas tem uma coisinha aqui que eu preciso dizer. Yo sé que he pasado el horario, pero hay una cosa aquí que necesito decir. Há um aspecto da fé Hay un aspecto de la fe que nós negligenciamos. que nosotros negligenciamos. Nem sempre lançamos mão dele. Ni siempre llegamos a cogerlo con nuestra mano. Na verdade, dois aspectos. En la verdad son dos O aspectos. primeiro El primero é que nós devemos exercitar a fé es que nosotros debemos ejercitar nuestra fe com base no que a Bíblia diz. con base en lo que la Biblia dice. Por isso Jesus disse que é preciso que suas palavras estejam em nós. El Señor Jesús dijo que sus palabras es necesario que estén E en foi Ele quem nosotros. disse. Y fue Él quien dijo. João registrou, Juan registró, capítulo 7, capítulo 7, versículo 38. versículo 38. Quem crê em mim, Quien cree en mí, como diz a Escritura, como dice la Escritura, rios de água viva ríos de agua viva correrão do seu ventre. correrán de su vientre. Mas quem crê nele, como diz a Escritura. Pero quien cree en Él, según dice la Escritura. Nós não podemos fazer. Eu estou procurando a palavra adequada para ele verter para o espanhol. Nosotros no podemos hacer. Eu lhe digo que estou a procurar a palavra correta para que não haja uma interpretação equivocada. Correto? Não podemos crer conforme nossos achismos, nossas ideologias. No podemos estar creyendo según nosotros pensamos que es, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Precisamos crer Necesitamos creer como a Bíblia diz. como la Biblia E a dice. Bíblia diz Y la Biblia que dice nosso Deus é grande, que nuestro Dios es que grande. nosso Deus nos ouve, Nuestro Dios nos oye. nosso Deus nos atende. Nuestro Dios nos E a atiende. nossa Bíblia Y diz nuestra Biblia que dice Deus nos amou, que Dios nos que amó, nos deu Jesus que nos Cristo. dio a Jesús E a Cristo. nossa Bíblia Y diz nuestra Biblia que o dice Senhor Jesus que el ensinou Señor Jesús que enseñó estando nele, que si estamos en e Él, suas palavras em sus nós, palabras en nosotros, pediremos a Deus le pediremos a o Dios que quisermos, lo que e queremos, Deus nos dará. y Dios nos dará. O outro aspecto é a ousadia, Otro aspecto es la osadía, é coragem, coraje, valentia valentía. no Espírito Santo. El Espíritu Santo. Nós sabemos
conseguimos, que não temos méritos, porque no tenemos méritos. somos homens mortais, Somos hombres somos mortales. pecadores, Somos pecadores. temos muitos Tenemos defeitos, muchos defectos. ainda estamos em Aún formação, estamos en formación. mas nós ousamos entrar à presença de Deus Santo, Pero nosotros osamos a entrar en la presencia del porque a Dios Santo. Bíblia nos encoraja a isso. Porque la Biblia nos da el coraje para eso. Foi o que Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 12. Fue lo que Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 3 No versículo qual 12, temos ousadia en el cual tenemos la e osadía acesso y acceso com con confiança confianza pela nossa fé por nuestra nele. fe en él. Seja ousado na fé. tenga osadía Na en la carta aos fe. Hebreus, En la carta de los capítulo Hebreos 10, capítulo 10 versículo 19 a versículo 22, 19 al está 22, escrito assim: está escrito así: tendo, pois, irmãos, teniendo pues, hermanos, ousadia osadía para entrar no santuário, en el santuario pelo sangue de por la sangre Jesus, de Jesús, pelo novo e vivo por el caminho nuevo y vivo camino que Ele nos que Él consagrou, nos consagró pelo véu, por el cielo, isto é, pela sua por su carne, carne, e tendo y teniendo grande sacerdote sobre a casa sobre de la Deus. casa de Dios. Cheguemos-nos com verdadeiro coração Lleguémonos con verdadero corazón e inteira certeza de y fé, entera certeza tendo de os fe, corações purificados da má teniendo los corazones consciência purificados de la mala conciencia e o corpo lavado com água limpa. y el cuerpo limpiado con agua limpia. Então eu me aproximo de Deus e digo a Ele: Deus, não mereço, não sou digno sequer de tomar o Teu nome, de pronunciar Teu nome, mas a Tua palavra me diz que Tu me amas. A Tua palavra me diz que o Senhor Jesus, quando morreu, rasgou o véu de alto a baixo. E a Tua palavra, que é a verdade, me diz que eu posso crer, ser ousado e entrar à Tua presença, porque também a Tua palavra me assegura que os meus pecados são lavados no sangue de Jesus. Não deixei que ele traduzisse, mas eu creio que quem nos ouviu, mesmo não entendendo português, entendeu. Isso é ousadia na fé. Ser ousado na fé? Es tener osadía en la fe. Usted es osado en la fe. E para terminar, Y para terminar, é preciso ser objetivo. es necesario ser objetivo. Isso significa, Y eso quiere decir, primeiro, primero, inteireza de coração. Coração completo, un inteiro. corazón entero. Não pode estar dividido. No puede estar dividido. Foi o que Deus disse através de Jeremias, Fue lo que Dios dijo a través de Jeremías. capítulo 29, Capítulo 29, versículo 12 e 13. versículo 12 De y onde 13. vocês tiraram o tema da festa de Que vocês. es de donde vosotros O tenéis la versículo tema de la 13. fiesta. Versículo 13. E buscar-me-eis, Y me buscaréis, e me y me achareis, encontraréis, quando me buscardes cuando me buscaréis com todo o vosso con coração. todo vuestro corazón. Sem reservas, Sin reservas, sem dividir com nada, sin dividir con nada, sem se preocupar com nada, sin preocuparse con nada, senão em ter certeza sino tener seguridad que está diante de Deus, que está delante de que Dios, Deus vai lhe ouvir, que Dios le va a escuchar, que Deus lhe compreenderá. que Dios le Se comprenderá. você cometer Si usted cometerá algum exagero, algún exagero, alguma inadequação, algo inadecuado, Deus compreenderá, Dios va a comprender, Deus relevará, Dios va a revelar Ele vai olhar o que está lá dentro do seu lo que coração, está ahí dentro de su Ele vai corazón. ver Él va a que ver Ele mesmo, Deus, que Él mismo, Dios, está entronizado no seu está coração, entronizado en tu que você corazón. confia nele, Si tú que confías você en não Él, duvida, tú no dudas, que você sabe que não merece, porque tú sabes que no mereces, mas confia nele. pero confía en Él. Isso é inteireza de coração. Eso es tener un corazón entero. Mas ainda, Pero aún todavía, objetividade é ter objetivos corretos. objetividad es tener los objetivos correctos. Não pedir a Deus coisas vãs, No pedir a Dios cosas vanas, inúteis, inútiles, egoístas, egoístas, pensando só em nós mesmos. pensando solamente en nosotros Tiago mismos. diz, El diablo, Tiago dijo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 3: versículo 3. Pedis e não recebeis,
Estáis pidiendo y no recibís, porque pedis mal, porque estáis pidiendo mal, para o gastardes em vossos deleites. para gastarlo en vuestros E os deleites. deleites aqui são os deleites meramente da carne. Y los deleites aquí son meramente los deleites vida de la carne, presente. la vida presente. Deus tem coisas mais importantes para Dios tiene nós. cosas más importantes para Deus tem nosotros. projetos mais elevados para nós. Dios tiene proyectos muchos más elevados Foi para por isso nosotros. que ele inspirou Jeremias a escrever, Es por eso que él inspiró a Jeremías a escribir capítulo 33, capítulo 33, versículo 3. versículo 3. Clama a mim, Clama a mí responder-te-ei y yo te responderé e y anunciar-te-ei te mostraré coisas grandes cosas e firmes grandes y que não firmes sabes. que no sabes. Finalmente, A objetividade a que me refiro a la objetividad que yo me estoy refiriendo é ser perseverante, es ser perseverante, como foi a mulher cananeia, como fue la mujer cananea, como foi Jacó no val de Jaboque, como fue Jacob en el valle de Jacob, como foi Abraão em Berseba, como fue Abraham en Berseba, quando intercedeu por seu sobrinho Ló, cuando estuvo intercediendo por su sobrino Lot, como foram os apóstolos depois das perseguições do povo judeu, como fueron los apóstoles después de las persecuciones del pueblo judío, como vocês têm feito aqui. como ustedes hicieron aquí. Insistam, Insistan, sigam em frente, quédense delante, permaneçam orando. permanezcan orando. Se ele não responder na primeira Si él no hora, responde en la primera vai hora, responder na segunda. va a responder en la segunda. Pode ser que passem 10 Puede ser anos, que pasen 10 años mas más. depois de 10 anos, Después de 10 suas años, orações serão acumuladas, si las estavam oraciones acumuladas, fueron acumuladas e as bênçãos estão acumuladas. y las bendiciones están Deus lhe acumuladas, responderá Dios le com responderá coisas maiores, con cosas com mayores, bênçãos mais ricas. con bendiciones más Quando ricas. Lázaro adoeceu, Cuanto más tiempo pasó, suas irmãs mandaram avisar Jesus. sus hermanas me mandaron a avisar, Mas Jesus não atendeu. pero Jesús no avisó, no Lázaro atendió. piorou. Lázaro empeoró, pero empeoró. E o Senhor Jesus não atendeu. Y el Señor Jesús no atendió. Lázaro morreu. Lázaro murió. E Jesus disse aos discípulos: Y Jesús dijo a los discípulos, nosso amigo Lázaro nuestro amigo Lázaro dorme. duerme. E eu vou despertá-lo do sono. Yo le voy a despertar del E sueño. os discípulos então disseram: Y yo dijo, mi Dios del cielo, se dorme, pero si tudo duerme, bem. todo bien. Mas Jesus disse: ele Pero morreu. Jesús dijo, él murió. Ele morreu. Él murió. E eu me alegro Y yo me que alegro vocês não estejam lá. porque vosotros no estéis Também eu lá. não. También yo no, Para que vocês creiam. para que ustedes puedan E quando creer. Jesus chegou a Betânia, Y cuando Jesús llegó a já Betania, tinha 4 dias de morto. Lázaro tenía 4 días de muerto Já fedia, y ya estaba oliendo. em decomposição. Estaba en descomposición. Uma história longa, Es una historia larga, muito bonita. muy bonita. Mas o resumo dela Pero resumiéndola, é que Jesus es que disse: Jesús dijo, tirem a pedra. quiten la piedra. O que é para nós fazermos, Lo ele que não es para fará. nosotros hacer, Él no va a hacer. E disse para Lázaro: Y le dijo a Lázaro, 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 vem para fora. ven para afuera. E Lázaro veio, Y Lázaro Veio. salió, vino, ressuscitado, resucitado, vivo, vivo, e foi recebido por suas irmãs y fue recibido por e sus pela hermanas comunidade dos judeus. y por la comunidad de los judíos. Por isso, Por eso, eu repito o que está em Colossenses 4:2. yo repito lo que está en Colosenses A 4:2. ideia que está lá: La idea que está ahí, perseverar em oração, perseverad en oración, velando nela velando en com ella, ação de graça. con acción de gracias. Sejam perseverantes. Sea perseverante. Então, se você está em Cristo, Entonces, si usted está en se as Cristo, palavras do Senhor Jesus estão em você, si las palabras del Señor Jesús você é están uma en pessoa usted, humilde si tú eres una persona e humilde reconhece que não tem méritos y diante de reconoces que no Deus, tienes mérito delante de Dios, se você crê em Deus, si tú crees en Dios, se você é objetivo, si tú eres então objetivo, pode orar. entonces puedes orar. Deus vai te ouvir Dios te va a oír e Deus vai te y atender. Dios te va a É atender. esta a oração Esta es la que Deus oración responde que Dios responde invariavelmente. Também não encontrei a palavra para ajudar.
que es invariablemente, ¿no? Sin cambio. Deus vai ouvir Dios va a e escuchar vai atender. y va a atender. E o atendimento dele Y su atendimiento vai ser infinitamente maior va a ser infinitamente do que mayor você desejou, de lo que aquello que do que usted você deseó, pediu. de lo que usted pidió. E isso está escrito também na Bíblia. Y eso también está escrito Que en ele la é Biblia. poderoso Que Él es para poderoso fazer para hacer muito mais mucho más do que lhe pedimos. de lo que nosotros le pedimos. Amém. Amén.